para nos tornarmos filhos, servos e discípulos, são escolhidos que procuram conhecer o seu Deus, conhecer o seu chamado, na busca de uma intimidade maior com Deus, aonde essa intimidade com Deus declara um despertamento, um avivamento na sua fé. Nós cremos e confiamos plenamente nas Escrituras Sagradas. Sim ou não, igreja? E nós não poderíamos dizer o contrário. A gente não poderia dizer não, amém, porque aqui estamos e declaramos a nossa fé. Nós estamos aqui porque confiamos plenamente. Se dependesse do nosso lado humano, nós estaríamos em casa. Todos nós, sem exceção. Nós somos, irmãos, muitos acostumados a relaxamentos. Nós, quanto mais relaxamos, mais queremos estar mais relaxados. E hoje, como esses escolhidos e servos, para um propósito grande do Senhor, que é viver conosco eternamente, a terra que hoje nós estamos vivendo não é terra de descanso. Essa terra é de labuta, a terra de descanso, onde estaremos somente para glorificar ao Senhor todo o tempo, é a Nova Jerusalém. Aqui é luta, aqui é preço, aqui é esforço, e aqui é fé. Enquanto aqui nós estivermos. E precisamos, irmãos, acreditar assim. E precisamos buscar mais no Senhor, pelo poder da sua palavra, pelo poder da oração, esta força. Porque como sempre ouvimos, e está escrito, mas sempre ouvimos naquelas figurazinhas que a gente manda um para o outro, que a alegria nossa está na força do Senhor. Que a força do Senhor é a nossa alegria. E assim vai. Dá para a gente refletir, para buscar forças, entendendo que nós somos limitados, que nós somos pequenos. A nossa fé ela tem que ser real. É uma fé, como disse Jesus, que a gente pode mover um monte de um lado para outro. Uma fé que a gente pode ver um milagre acontecer. É essa fé que precisamos fazer desenvolver em nós. E sabe como ela chega em nós? Em toda atitude de obediência a Deus. Em todo comportamento e conduta santa. Diante daquilo que Deus vai nos ensinando e nos orientando a viver. Quando eu falo essa situação, falo para a glória de Deus pela nossa própria vida diária, buscando dentro de nossas limitações e como pecador que somos, mas procurando ser cada dia mais obediente a Deus, em todos os sentidos da vida. No dia a dia dessa labuta que não é fácil. Quando eu falo essa palavra não é fácil, eu lembro logo de imediato, para que eu sufoque essa palavra não é fácil. Lembro que nós temos um Deus do impossível. Então aquilo que não é fácil se torna fácil. Porque o Deus Todo-Poderoso vai abrir o caminho, vai tirar as barreiras, vai romper as correntes, vai destruir as muralhas, para que se torne fácil aquele desejo do nosso coração, aquilo que nós queremos, os projetos e sonhos de nossas vidas. Essa precisa ser uma visão espiritual nossa, que nós temos o Deus do impossível, que nada é impossível para nós como servos obedientes, porque o Deus do impossível está em nós. Essa fé ela tem que ser viva, ela tem que ser autêntica, ela tem que ser prática, ela tem que ser vivida. Lembramos que nós desejamos sim, que Deus nos atenda em todas as situações das nossas vidas.
Por isso que também temos que lembrar que nós temos que ser fiéis a Deus em todas as situações da nossa vida. Se queremos toda a bênção que o Senhor tem, Ele tem para nos dar, precisamos também ter essa fé aguçada, essa fé crescente, essa fé poderosa, que quando você abre a boca as coisas acontecem. Quando você levanta a mão, o mal cai por terra e o Espírito Santo se manifesta. É essa fé, é essa confiança que nós temos que viver. É dessa forma e dessa maneira que nós temos que caminhar. É dessa forma e dessa maneira que nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que nós temos um Deus Todo-Poderoso em nossa vida. Por isso que está escrito que nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. O que Deus traz ao nosso coração nesta noite é uma coisa muito pertinente para os dias que vivemos. Esses dias de labutas crescentes, pelo que vive o mundo na sua iniquidade, traz a nós como servos do Senhor uma luta maior, de perseverança, de confiança, de segurança nas promessas de Deus, nas suas palavras. Amados irmãos, o tema que nós vamos compartilhar é uma coisa que vocês vão compreender perfeitamente, de uma história que é muito conhecida de toda a igreja de Cristo na face desta terra, deste homem que viveu nesta terra, pecador igual a todos nós, e cometeu pecados narrados pela própria palavra de Deus, mas que tomou uma posição séria diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados, confessando fielmente, e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que muitos poucos na igreja de Cristo não conheçam bem a história de Davi, porque ela é muito comentada, e ela tem muitas lições para nós nos dias de hoje, e ela traz para nós direções perfeitas, para mudança de vida, para agradar a Deus, declarando uma fé, despertando a nossa fé. E Davi é um desses grandes exemplos de uma vida de obediência e temor a Deus. Um dia, nós tivemos também essa mesma situação de Davi. Pecadores ativos, desobedientes a Deus. Mas também tivemos o dia, como Davi teve, de um arrependimento, de uma vida transformada, de uma vida ligada a Cristo verdadeiramente. E nós somos gratos, que o mesmo Deus que fez o milagre na vida de Davi, é o mesmo Deus que fez milagre em nossas vidas e tem feito cada dia. E nós somos gratos. O Salmo 11, nós vamos fazer a leitura deste Salmo. Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas. Dispararam contra os retos de coração. Ora, destruídos os seus fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova aos justos e ao ímpio, mas aos que amam a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém, irmãos?
diante desses versos, deste homem de Deus, e o que eu fico bem feliz em saber que ele foi um homem como nós, de famílias, de trabalhos, de ministérios, de vida humana como nós, onde teve seus momentos difíceis, perseguições, tribulações, muitas dificuldades, mas que teve a consciência que precisava crer e confiar plenamente em Deus e que era necessário tomar uma posição de arrependimento na sua vida para poder gozar do melhor, da proteção, da segurança e da sua vida eterna com Deus. Vejo, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, que dessa mesma forma precisamos refletir, como refletiu Davi, um homem que foi escolhido, um homem que foi abençoado, um homem que foi chamado e escolhido para servir, um homem que declarou coragem e força no Senhor pela sua fé. Como compartilhei que acredito que toda a igreja viva do Senhor, uma grande maioria conhece essa história desse homem. Um homem que tinha no seu aspecto físico uma condição de fragilidade, que jamais conseguiria enfrentar até uma galinha. Uma galinha choca, que é braba, é valente. Talvez no seu aspecto físico, Davi poderia não enfrentar. E Davi, pela sua fé, pela sua confiança, enfrentou um homem que até o rei Saul, rei de Israel, temia. O povo de Israel temia. Era conhecido como um gigante, um filisteu, um homem brabo, um homem de guerra, um homem preparado para a guerra. E Davi, com esse grande exemplo, se coloca à disposição de Deus para ser o vaso de bênção, para destruir esse inimigo de Deus, esse inimigo do povo de Deus, que amedrontava, apreendia, oprimia o povo de Israel. Uma história conhecida. E Davi, meus queridos, amados irmãos, nesse Salmo 11, ele reconhece que só o Senhor seria o seu grande refúgio para todas as tempestades, para todas as dificuldades que ele enfrentaria no dia a dia da sua vida terrena. O Salmo 4 também é de Davi. E ele traz para nós também essa declaração de fé e confiança plena de Davi em Deus. Por isso que hoje nós podemos entender plenamente, sem nenhuma sombra de dúvida, porque é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E quando eu lembro disso, eu fico tão feliz comigo mesmo, porque também como Davi eu fui pecador. Sou um pecador, mas não um pecador ativo. Não vivo pecando. E vejo que Deus verdadeiramente apagou, pelo arrependimento de Davi, todos os seus pecados. Assim como cada um de nós. Deus perdoa, Deus apaga, quando confessamos os nossos pecados. E nos tornamos esse homem como Davi se tornou, essa mulher, como também uma mulher segundo o coração de Deus. Amados, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Não é difícil compreendermos. Esses fundamentos que é Jesus, que é a sua palavra, se deixarmos de viver a ela, se deixarmos de obedecer, se deixarmos viver ligados a Jesus Cristo, o que será de nós? E esses fundamentos, nos dias que vivemos,
podemos até entender perfeitamente como estão sendo destruídos. A fé. A confiança de um povo que se diz povo de Deus, mas que em suas atitudes deixam a desejar dessa fé que declara, dessa confiança que tem, como esse exemplo de Davi. Manter seguro diante de qualquer situação adversa, de qualquer consequência, mas com a fé viva, com a fé segura diante das promessas de Deus, diante de um Deus que lhe criou. Aonde Davi entende que ele é o seu único refúgio. Amados, os dias que nós vivemos hoje são de problemas e crises, e muitos problemas, muitas crises que nós vivemos hoje. E não há dúvidas, irmãos queridos, vivemos dias de crises na ética, na política moral, na financeira, na vida financeira, na família, e até crises de credibilidade. Hoje muitos não querem crer nos crentes. Hoje muitos não querem crer em pastores, em diáconos, por causa de muitos problemas, de muitas crises que são enfrentadas, e esses fundamentos estão fugindo, não estão sendo preservados. Amados, e todas essas respostas dessas crises, nós podemos ver nesse Salmo 11 de Davi. O que fazer, irmãos? Como viver em tempos de tantos problemas e crises? O Salmo 11 traz essa resposta para nós. O verso 1, olha como Davi reconhece o que nós precisamos. A resposta dessas crises e problemas: no Senhor me refugio. Está claro que Deus é a solução dos problemas e das crises. Agora nós devemos e precisamos manter os fundamentos que nos sustenta, a palavra de Deus, a obediência, a palavra de Deus. Não podemos vacilar. E podemos ter essas respostas de vencermos as crises. Crises éticas, crises políticas e morais, na vida financeira, no meio da família, no casamento, e até na credibilidade. Antigamente, irmãos, quando um crente chegava numa loja para comprar e dizia que era crente, o crediário era aberto na hora. Hoje, se você for lá, está difícil, com o nome de crente. Justamente porque esses fundamentos foram destruídos. A obediência e o temor a Deus, o testemunho, o exemplo de uma vida cristã, perderam essa credibilidade. Então veja o quanto nós precisamos, irmãos, estarmos alicerçados, despertando da nossa fé, buscando um avivamento no poder da palavra, se encher da palavra, se encher do Espírito Santo. Irmãos, não estamos aqui numa palestra comum. Nós estamos buscando fundamentos para uma eternidade com Deus, de uma vida gloriosa e vencedora. Estamos buscando. Sempre faço essas perguntas, até mesmo nas quarta-feira. Teríamos muitas coisas para fazer, ou poderíamos estar numa rede se balançando agora. Mas se estamos aqui, porque queremos avivar a nossa fé, porque queremos superar o que o mundo hoje vive,
destruindo os fundamentos cristãos, tirando a credibilidade da igreja de Cristo, tirando a confiança dos crentes. Temos que fazer com que a nossa fé cresça, se fortaleça, glorifique a Deus. A nossa fé precisa glorificar a Deus. É nessa atitude, nesse comportamento que nós precisamos declarar aonde quer que venhamos estar. Irmãos, viver pela fé é o propósito do crente, não por vista, não por ver as coisas. Não conseguiremos, irmãos, se não levarmos a nossa fé a crescer, se não buscarmos um despertamento para essa nossa fé, se não priorizarmos a palavra de Deus para nossas atitudes diárias. Isso, irmãos, é como falou muito nosso irmão Marco, que eu não esqueci lá em Moita Bonita. Em um geral, em toda a sua vida, em tudo. E creio que aqueles que têm procurado declarar essa fé viva, verdadeira e fiel a Deus, ele tem sentido algo diferente. Ele tem sentido algo diferente na sua vida. E vale a pena. Irmãos, Davi, ele teve seus momentos muito difíceis. Ele esteve fortemente perseguido. E uma das maiores perseguições de Davi foi o rei Saul. Davi precisou fugir para o deserto 10 anos. Aproximadamente 10 anos. Para que ele não fosse morto. Grave essa palavra, fugir. Davi teve uma perseguição terrível do seu próprio filho, Absalão. Veja que ministério difícil. Agora observe hoje que a diferença do ministério de Davi para o nosso hoje é apenas a época. Foi uma época diferente. Hoje nós estamos vivendo outro século. Mas as perseguições, as tribulações, os dias difíceis são iguais. Talvez os modelos possam ser diferentes, foi diferente. Mas que nós continuamos sendo perseguidos. Mas que nós continuamos sendo atribulados. Por isso, que Davi se torna um grande exemplo para a igreja de hoje, para nós líderes. Perseverante, tendo, como diz o primeiro verso, Deus como nosso único refúgio, para solucionar os problemas e as crises enfrentadas. Isso se resume em todo problema que viemos passar, corremos diretamente a Deus, urgentemente a Deus. É esse nosso refúgio. É esse exemplo que Davi deixou para nós. Davi foi um homem experimentado no sofrimento. Viveu debaixo de muitos perigos. A história de Davi é muito grande. Um homem guerreiro que enfrentou exércitos que se julgavam poderosos, reis que se julgavam poderosos. E a história declara a vitória de Davi. Então nós, irmãos queridos, precisamos confiar nas promessas de Deus.
Então nós precisamos perseverar buscando o conhecimento das promessas de Deus, da palavra de Deus, para que a gente suporte as tribulações, para que a gente suporte as perseguições, porque nós vamos entender que Deus é por nós. Deus é a nossa cidadela, é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro, é a nossa âncora. Estaremos seguros. Mas para isso, há uma necessidade de prática de fé. Há uma necessidade de uma comunhão perfeita com Deus para que a gente seja agraciado dessa bênção, das promessas de Deus ser derramadas sobre nós. Veja que toda a história leva nós ao arrependimento, uma vida fiel a Deus, de temor a Deus. Nós precisamos sermos lapidados todos os momentos da nossa vida. Você lembra o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 3, verso 23? Todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos perdidos. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça, deixa a sua glória, se esvazia-se de si mesmo e vem como homem para nos trazer a salvação, para nos redimir do pecado. São histórias que a gente ouve constantemente. Davi fugiu do rei Saul. Davi se refugiou. E se não fosse a graça de Deus e a boa amizade dele com Jonatas, o filho de Saul, Davi não estava para contar a história. Irmãos, nós temos que discernir perfeitamente o que Deus fala no nosso coração. A gente tem que entender que a vida cristã é mais séria do que o que a gente pensa. A gente está acostumado a ouvir no Brasil que diz que uma situação outra, não vá lá que ele dá um jeitinho brasileiro. A palavra de Deus não tem jeitinho brasileiro, não. Eu ouço isso desde criança. Um jeitinho brasileiro, né? Ajeita as coisas ao modo daquele que lhe apraz. A palavra de Deus ajeita e abençoa ao modo daquele que crê, que obedece e teme a Deus. Ela só tem essa direção. E nós precisamos despertar a nossa fé. E nós não podemos deixar, irmãos queridos e amados, os nossos fundamentos que chegou a nós, a palavra de Deus, Jesus Cristo, serem destruídos de dentro de nós. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 16, o último capítulo do livro de Romanos, lá dos versos 17 ao 18. Ele vai falar de alguém que jogou fora o que aprendeu. E nós precisamos deixarmos que a palavra de Deus nos desperte. Nos chame a atenção de amor, porque a correção de Deus é amor, o ensino de Deus é amor. Nós precisamos quebrar de dentro de nós o egocentrismo. O eu não existe para quem recebe Jesus Cristo. Agora existe um Senhor dentro de nós, não tem o eu mais, é o Senhor. E nós precisamos desfrutar disso na prática da vida diária. Falei na palavra, não é fácil, né? Mas quando vocês ouvirem, não é fácil, lembrem, o meu Deus é o Deus do impossível. Amados irmãos, Davi, após se tornar rei, ele viu uma situação triste, caótica, dolorosa, sofrida. Você já parou para pensar, você saber que tem um filho que quer lhe matar? Que angústia, que coisa ruim dentro de você vai acontecer? Que tristeza grande! Aí hoje poderiam chamar até de depressão. Saber que tem um filho que vai lhe matar, que lhe procura para lhe matar. Mas veja uma coisa importante em Davi. Ele sofreu com isso. Acredito que chorou. Porque sei que ele chorou, a Escritura diz, depois que ele soube que o filho morreu.
Mas eu acredito até que ele deve ter chorado quando soube que o filho estava querendo ele para matar. Acredito que a tristeza é profunda. Mas Davi perseverou. Já olhamos para alguma dificuldade ou outra que a gente enfrenta diária? E lembrar que Deus é o nosso refúgio, que nós temos a vitória garantida? Que é preciso estar perseverante e confiante na palavra de Deus para que todas essas situações, esses problemas e essas crises sejam desfeitas pela minha fé, pela minha confiança, pela minha dedicação, pela minha obediência, pelo meu temor a Deus. É o que a gente tem que parar para refletir. Irmãos, qualquer que seja a crise ou o problema, o rei Davi, na sua experiência, nos ensina que devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança. Entre o medo e a confiança. Não é difícil se eu perguntasse para algum de vocês, o que você poderia falar, em que posição Davi tomou, medo ou confiança? Eu sei que as respostas estão na ponta da língua de vocês. Porque nós podemos ver que Davi não recuou tempo nenhum. Davi enfrentou os problemas, as crises, Davi partiu para cima. Mas ele partiu para cima na sua confiança. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus. É o que nós precisamos cada dia mais conhecer a Deus, para não temer, para não recuar. Nós precisamos fugir do pecado. A gente foge do pecado, da mentira, do engano. É o que a gente precisa fugir disso. Não dos problemas, não das crises. Se temos o Deus do impossível, o grande Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ou não cremos que Ele é Todo-Poderoso? Então nós temos confiança como Davi, enfrentar. Sermos corajosos. Seja qual for a crise. A vida de Davi nos ensina que devemos saber escolher. Como eu falei para vocês em princípio, o Salmo 4 vai falar isso da obediência de Davi a Deus. Mostra os fundamentos da fé, lá no Salmo 4. Mostra os fundamentos da fé. É nesse fundamento, irmãos, que precisamos nos apoiar para vivermos e vencermos todos os tempos de problemas e crises. Estamos conscientes, irmãos, que enquanto aqui nessa terra estivermos, enfrentaremos problemas e crises? Sim ou não? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está no pecado. Mas tem uma coisa, também temos a consciência que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Porque nos arrependemos dos nossos pecados, porque tememos a Deus, porque obedecemos a Deus. Pronto, então estamos tranquilos. Se o mundo está aí querendo destruir, mas nós temos um Deus que é o guarda de Israel, que não dormita em nossas vidas, em nossas famílias, no dia a dia da nossa caminhada. É isso que nós temos que lembrar. E o mundo está acontecendo isso. Muitas das vezes, pelo lado humano nosso, a gente compartilha coisas governamentais, não é? Compartilha por compartilhar, porque sabe que a vitória é nossa. O crente em Jesus Cristo não perde. Não perde. Nós somos vencedores, gente. Jesus Cristo é a nossa vitória, é as nossas respostas. É a solução dos problemas e das crises. É Jesus Cristo. Essa fé tem que ser grande, poderosa, que temos em Jesus. Não podemos vacilar. Irmãos, precisamos nos apoiar nesses fundamentos. O que devemos fazer? O que o medo faz? O que a igreja deve fazer? O que Deus fará? Já parou para refletir sobre isso?
Em tempos de problemas e crises, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Quando os problemas e as crises chegou até a Davi, abater Davi, sabe o que aconteceu? Salmo 11 está claro. Houve alguém, conselheiros, que logo incentivaram ele a fugir de Jerusalém. Vieram logo aconselhar a ele para ele fugir de Jerusalém. E buscar refúgio nas montanhas, né? Que ali seria segura para ele. As montanhas ali ao redor de Israel. E o que foi que Davi fez? Ele perseverou com fé no Senhor. Ele confiou. Dá para você refletir agora no seu íntimo? Tem uma baratinha aí passeando, né? Eu acho que ela quer se converter. Mas não faz medo não, fique tranquila que ela já pousou ali. Veja bem, para a gente não perder o raciocínio, irmãos, e vocês entenderem o que é que Davi fez quando ele foi incentivado pelos conselheiros a fugir. Você já passou alguma situação dessa? Um problema ou outro chegar nos seus ouvidos, caia fora, deixa isso para lá. Aí em mim já chegou. Quantas vezes eu já ouvi? Para com isso. Se mande. Mas Davi, irmãos, ele perseverou com fé no Senhor, ele confiou. Olha o verso 1. Ao Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Está vendo? É as respostas que se hoje chegar a nós, que queira nos tirar da igreja, que queira nos tirar do ministério, que queira nos tirar da nossa família. Você tem um Deus que é a solução para os problemas que você enfrenta. Você tem um Deus que resolve as crises que você passa. Aí vem a palavra fé. Você crê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que crê, que se espera. É o que diz Hebreus. Você lembra? Eu me lembro de 3 passagens. Gálatas, Romanos e Abacuque fala: todavia o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Não é pela vista. É esse momento de exercitar a nossa fé, irmãos. Mesmo as pessoas ao redor, não que confiavam em Deus, mas queria levar a Davi como se fosse um socorro. Mas Davi sabia que os que esperam no Senhor conseguirão voar mais alto do que as nuvens negras de tempestade. É o Salmo 11 que está mostrando isso. Por mais que você tente imaginar, o adversário tente colocar no seu ouvido que a situação é difícil, o nosso Deus vai tornar fácil. O nosso Deus vai lhe dar a vitória, voltando a mexer com a gente, mas precisamos ter uma fé aguçada. Essa confiança é prática. Quando Davi disse no primeiro verso que o Senhor é o nosso refúgio, que era o seu refúgio, é o nosso refúgio, é que todas as coisas têm que ser colocadas nas mãos de Deus. Ele resolve. Mas às vezes, né, nós, nessa vida de hoje, a gente fica tão agoniado, tão ansioso. Essa palavra ânsia desmancha a fé. Ansiedade é falta de confiança. Não tem paciência de esperar, aguardar. Lembra que Davi também diz isso? No Salmo 41, que ele esperou com paciência. Mas nós hoje não queremos esperar. Queremos de imediato. Não queremos nem deixar que Deus aperfeiçoe a nossa fé. Queremos sistema online, quando você bota seu cartãozinho lá naqueles cash para tirar dinheiro, daqui a pouco você se alega que o dinheiro está... Já saiu lá, né? Ai, que alegria, hein? Mas a alegria maior é esperar no Senhor. Ele não falha. Nosso Deus é infalível. Nosso Deus é imensurável. Nosso Deus é insondável. É isso que a gente vai, irmãos, buscando esses fundamentos.
para resistirmos diante de tanta coisa ruim que vive a terra hoje, diante de tantos problemas e crises. Não podemos fugir. Temos que solucionar, e a solução está no nosso Deus. Ele quer resolver para nós. Davi sabia que o Senhor, que as suas forças serão renovadas, que as suas forças não se cansam, nem caem de exaustidão. Davi sabia disso. Olhe lá o que diz Isaías, o profeta, no capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é palavra, irmãos, para ficar guardada em nosso coração. Não é apenas ser ouvida, ela tem que entrar aqui e descer para aqui. Para que você, no dia a dia dessas pelejas terríveis, diárias, problemas e crises constantes, sejam solucionadas, você continue paciente, você continue tranquilo, você continue esperando no Senhor. Quando a gente vai observar o verbo fugir, né? Fugissem, ele está no plural, na segunda pessoa, não é? No plural, indicando que o conselho era para que todos os aliados de Davi fugissem. O conselho era esse. Todos que aqui estão presentes. Quantas situações já enfrentadas que veio na mente de fugir? Fugir do problema, sair da situação. Mas que vocês perseveraram, vocês confiaram, vocês esperaram no Senhor e a vitória chegou. Quantas? Acredito que muitas. Muitas. Amados irmãos queridos, quando o medo toma o lugar da confiança, quando nós fugimos temerosos, em vez de perseverarmos com fé nas promessas do Senhor, tudo ao redor vai sofrer, vai ter consequência para tudo. E uma coisa de experiência, viu, irmãos? Agora, hoje, nesses dias de vida, quando Satanás descobre que alguém tem medo, ele não deixa mais aquela pessoa sossegada. Crentes medrosos, covardes, que recuam. Ele não deixa mais sossegado, e quem tiver ao redor vai sofrer consequências. Então nós temos que estar atentos nessa fé viva, real diante de Deus, na prática da vida diária, não temer nada. O temor que nós temos a Deus não é se esconder de Deus como se escondeu Adão e Eva. O temor que nós temos que ter a Deus é reverência, obediência ao Senhor. Esse é o temor a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus. Esse é o temor. Reverenciar a Deus. Amados, precisamos fugir do pecado. Perseverarmos com fé nas promessas de Deus. Fugirmos das tentações, da aparência do mal e das paixões da juventude. Paulo ensinava isso a Timóteo, ensinou, né, no capítulo 2, no verso 2, no capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, verso 22, tudo no 2. Orientando a Timóteo. E aí um risco, viu, para todos, não só por essa juventude que aqui está, mas para todos nós, o cuidado da televisão, o cuidado do seu celular, seu celularzinho, livre na sua mão, né? Você está em qualquer lugar, papai e mamãe não vê, ou então a minha mulher não vê, ou então meu marido não vê. Esse é o risco. Essa é a atenção de manter seus fundamentos seguros na sua vida, de obediência.
Meus amados, meus irmãos, assim como Davi, também Neemias é o exemplo de homem que não fugiu da luta. Ouça, Neemias 6, 9 a 11. Estavam todos tentando intimidar-se, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaias, que estava trancado, portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Semaias aconselhou que ele entrasse no templo, fechasse a porta, se escondesse, mesmo no templo. Mas a confiança de Neemias foi como a confiança de Davi. São exemplos. Não fugiu da luta. Não, eu vou lutar, eu vou vencer. Ainda lembro que era eles trabalhando com a arma na mão e orando na reconstrução dos muros, reerguecimento dos muros. Como podemos, irmãos, nos dias hoje, fugirmos das coisas que Deus determinou para nós, dos propósitos de Deus, da nossa vida, na família, no casamento, no trabalho, na igreja, por causa disso ou daquilo, de problemas ou de crises? Não tem como, irmãos. A nossa confiança, a nossa esperança. Eu acredito que, como eu, cada um de nós temos experiências pessoais dessas situações, de você ver uma situação crítica e você orar, e daqui a pouco você tem a surpresa, aparece a resposta perfeita e maravilhosa para você. Já tive, creio que vocês já tiveram. Então a nossa confiança, ela deve prosseguir segura, permanecermos firmes nos fundamentos de Cristo, naquilo que tem entrado em nosso coração e não pode mais sair, não podemos fugir. O que devemos fazer, irmãos, na hora dos problemas e das crises? Resposta única, perseverar com fé, esperança e amor. Nunca desistir. Devemos nos manter, irmãos, no nosso posto, adorando a Deus, amando as pessoas, fazendo discípulos, que é a nossa missão. Foi o que Davi fez. Davi não abriu mão. Davi lutou. Davi prosseguiu. Davi confiou em Deus. A sua força era o Senhor. O seu refúgio era o Senhor. E para nós também é o Senhor. Diante dos problemas, das crises. Olha o que disse Salomão. Eclesiastes 10:4. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Não deixes o teu lugar. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Está vendo? Por que Jesus disse que o perdão, resumindo a palavra de Jesus, é infinito? Não se perdoa só 7, mas 70 vezes 7. Sempre, enquanto a vida, enquanto Jesus não veio, há perdão. Então, a hora do perdão é hoje. Daquilo, de alguma situação, de um problema que nos envolvemos, até por pecado nosso mesmo. É a hora de Deus querer ouvir de você um arrependimento. Como ouviu de Davi, como ouviu de muitos servos. Veja que coragem de Davi, de fé, Davi, quando disse no Salmo 51, Senhor, contra ti somente pequei, contra ti pequei. Será que nós estamos tendo coragem, sabendo que Deus sabe do nosso pecado?
Vamos receber essa bênção do Senhor. Irmãos, nos tempos de problemas e crise, um conselho importante: não se precipitar. E não fuja da posição, não fuja do seu posto. Davi não fugiu do seu posto. Neemias não fugiu do seu posto. Não fuja. Confie em Deus. Persevere firme. Ali onde Deus lhe chamou, cumpra a sua missão, a missão da sua igreja. Esteja firme na sua igreja. Esses são os conselhos. Desde a época de Jesus, havia problemas nas igrejas. São homens que estão ali, mulheres humanos, seres humanos. Mas Jesus estava ali justamente para perdoar, para renovar, para restaurar. E nós temos que entender isso, que hoje não é diferente. Então nós não temos que fugir. Nós não temos que deixar e abandonar. Nós temos é que vencer os problemas. Nós temos é que destruir as crises. Podemos trazer para dentro do nosso lar, no casamento, na família, nos filhos. Podemos levar para o nosso trabalho algum problema com o colega ou com o mesmo patrão. Destruir os problemas e as crises. É o que Deus quer que a gente aprenda. Em tempos de crise, o que é que o medo faz? Os conselhos de Davi estão fazendo o papel do meio, quando ele batalha para conquistar o coração e a alma do povo, das pessoas. Olha o verso 2. Os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para da sombra as atraírem os retos de coração. Vejamos o que é que faz o medo. Veja se não é a realidade da sua vida prática. O medo fixa os olhos nos problemas. É uma coisa terrível. O medo faz isso. O medo remói os problemas na alma. Os ímpios preparam os seus arcos, que lemos no verso. O medo angustia o viver. Coloca as flechas lá no arco contra o seu coração, contra a sua vida, para lhe destruir. O medo faz isso. O medo se alimenta da autopiedade, para das sombras atirarem nos retos de coração. Amados, diante das crises, face aos problemas, precisamos vencer o medo com fé nas promessas de Deus e também com sabedoria em nossas atitudes. Com sabedoria em nossas atitudes. Para encerrarmos, irmãos, a pergunta retórica que vem a seguir ali no verso 3, que diz assim o verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que podes fazer o justo? Dá para a gente compreender em uma reflexão simples? Se nós tirarmos de nós tudo aquilo que aprendemos do Senhor, se deixarmos de confiar nas promessas de Deus, o que é que a gente pode fazer? Ser destruído. Não tem como mais fazer nada. Exemplo de alguns dos nossos que se desviam. De alguns dos nossos que se distanciam dos conselhos de Deus. A gente está vendo aí no dia a dia a tristeza e a dor que eles vivem, que passam. Como o diabo vai mesmo para arrebentar, para destruir. Você vai lembrar lá de João 10:10 na parte A. E é isso, irmãos, que esses fundamentos eles devem estarem firmes em nós. Então, irmãos, ela ensina essa palavra que os justos devem, irmãos queridos e amados, se unir com fé, esperança e amor, e não fugir dos tempos, dos problemas e das crises. E não fugir.
mas com fé, amor, esperança. Em Cristo, o nosso refúgio, como diz Davi, voltando ao primeiro verso, é Deus, a certeza que Deus opera, a certeza que Deus não falha, a certeza que Deus é em nosso favor. É isso que vai nos levar a vencer os problemas e as crises. É essa a pergunta retórica. Quem vem a seguir para nos defender, para nos ajudar se nós tirarmos de dentro de nós os fundamentos de Cristo que aprendemos? Amados irmãos queridos, quais foram os fundamentos que estavam sendo destruídos? A gente pode compartilhar com duas respostas. Irmãos queridos, a primeira é que os líderes justos e piedosos estavam sendo mortos, ou postos para correr, para se mandarem, que não é diferente hoje. A segunda, o segundo fundamento que estavam sendo destruídos, a possibilidade que os fundamentos eram a verdade e os valores da palavra de Deus. Eles queriam desmanchar isso, fazer com que as pessoas não acreditassem. Não é difícil hoje, até vendo na política brasileira recente, porque a liderança do Brasil hoje quer destruir a verdade. Não é difícil você entender. Ele quer desmanchar as igrejas. Ele quer tirar o poder de Deus na vida dos crentes. Veja que hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos passando por isso. Eles querem destruir os fundamentos que foram gerados no nosso coração, nasceram dentro da gente. Jesus. Líderes, irmãos, justos e piedosos, das verdades e dos valores que eles praticavam e pregavam. Israel, meus amados irmãos, povo de Deus, estavam testemunhando o desaparecimento de uma liderança piedosa, uma liderança de fidelidade, de lealdade a Deus. Então veja o quanto hoje precisamos aprender para não deixar que esses fundamentos sejam desfeitos da nossa vida, das nossas igrejas, das obras do Senhor. Nós temos que ser autênticos, não podemos ser mentirosos, nós temos que sermos verdadeiros e fiéis a Deus na sua palavra. Sabendo que Deus está conosco. Irmãos, o que fazer diante dessas crises? O justo deveria lutar para reconstruir os fundamentos, preparando as vidas e pregando a verdade. É o dever do justo. Esse é o nosso papel. Você é um justo? Então vamos fazer isso. Fazer com que os fundamentos de Cristo sejam reavivados, despertados nas igrejas, na vida dos nossos irmãos, nas famílias, nos lares. Porque eles querem destruir até nas famílias os fundamentos da família real de Deus, o homem e a mulher. E nós não podemos permitir. Nós temos que reavivar a família verdadeira de Cristo. Para encerrarmos, irmãos, os fundamentos da nossa fé. Veja os fundamentos da sociedade que estão sendo destruídos. Os valores da família, sendo desfeito e destruído, a mentira. Está desaparecendo as posições de liderança na casa, do pai e da mãe. Hoje os filhos mandam no pai, mandam na mãe. E nós não podemos permitir isso. A autoridade da casa foi constituída por Deus, é o pai e a mãe. Mas hoje vocês podem verem, vocês são testemunhas oculares, que hoje esses valores estão sendo invertidos. A gente vê hoje quantos filhos têm abandonado seus lares. É um projeto de Satanás para destruir eles. Irmãos, devemos prosseguir
no cumprimento da nossa missão com Jesus Cristo para cada um de nós. Adorar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos, servir, seguir com fé, esperança e amor. É o que nós hoje, essa igreja viva, que aqui ouvimos de Deus essa palavra, devemos nos manter seguros nos fundamentos de Cristo e não deixarmos, irmãos, que sejam desfeitos dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas igrejas, do mundo, os fundamentos de Cristo. Nós somos esses escolhidos para mantermos seguros, firmes, os fundamentos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar alicerçados para um despertamento da nossa fé. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso irmão José Marcos dos Santos vai estar orando ao Senhor. Capítulo 4, verso 18. Se é com dificuldade que um justo é salvo, onde aparecerá o ímpio, o pecador. Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Senhor, obrigado por esse momento, Deus. Louvamos a tua igreja, Senhor, aqui reunida na tua presença, pela tua santa palavra e teu Espírito Santo, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustenta. Amém. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos, Pai, o teu Espírito Santo sobre nós cada dia, meu Deus, nessa terra. Que o Senhor nos dê intrepidez pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para que nós possamos ter coragem, meu Deus, diante de toda essa devassidão da terra, de todo esse pecado, dos homens ímpios que se levantam, meu Deus, contra a tua igreja que somos nós. Que o Senhor nos dê força, coragem, escape e discernimento, Deus. E como a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, meu Deus. O Senhor nos deu um espírito de coragem, sim, de mansidão, de sabedoria, pela tua palavra, Deus. Que o Senhor regozije em nós essa vontade, Senhor, de te servir. Que o Senhor nos dê força, coragem, meu Deus, ânimo. Viva, Senhor, a tua igreja, a nossa Senhor. fé sempre, Deus. Em nome de Jesus, porque esse mundo é mau, trata de nos tirar a fé de todos os jeitos, mas o que está em nós, a tua palavra diz, Pai, que é maior do que o que está no mundo. Glória é o a teu Deus. Santo Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não tem, porque não conhece, meu Deus. Nós o conhecemos. Glória somos a Deus. Justificados, Deus. Obrigado pelo sangue de Cristo que foi derramado em nossas vidas. Somos justificados por intermédio de Jesus Cristo, Deus. Obrigado, meu Deus. Que a sua paz, a tua graça, meu Deus, permaneça em nós, meu Deus. Em nome de nos refrigerando, nos consolando e nos guiando todos os dias e momentos de nossa vida. Obrigado, meu Deus, aqui porque o maná do céu desceu sobre nossas vidas. Glória a Deus, a tua aleluia. palavra, meu Deus, a tua palavra. Teu aqui, Espírito Santo presente pelo conosco teu aqui servo, nesta Senhor, noite. pelo teu Espírito Santo que botou no coração do teu Amém. servo, para avivar Glória a Deus. a tua igreja, Senhor, que somos nós. Obrigado por esse momento, meu Deus, ímpar, esse momento maravilhoso e gracioso na tua presença. Nos leva para nossas casas, guiados pelo teu poder, pela tua Amém. mão, meu Deus. Nos dá uma noite de paz, uma noite de refrigério, uma noite de ânimo, meu Deus, uma noite de descanso maravilhosa na tua presença. E a tua mão, o teu poder esteja sobre nossas vidas, nossas famílias, meu Deus, protegendo de todo o mal desse mundo. É assim, meu Deus, gratos de coração, que nós te oramos, te agradecemos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre vós, sobre vossas vidas e vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém,
Glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.